Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Muito bom ter você aqui mais uma vez, e esse é o nosso momento especial de ler e meditar juntos em alguns versos das Escrituras, da Palavra de Deus, a Bíblia, e extrair desses versos aplicações, lições que sirvam para dar a cada um de nós um viver mais próximo e mais obediente ao Senhor Deus. Temos meditado nessas quartas-feiras no livro do profeta Jonas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista aqui no canal para você ter uma noção melhor de contexto, né, de tudo que está acontecendo no livro do profeta Jonas. Estamos agora, hoje vamos para o capítulo 2. Jonas é o homem de Deus que foi chamado para pregar na cidade de Nínive, mas que não somente fugiu de sua missão, como também tentou fugir da presença de Deus. O resultado foram problemas para ele e para quem estava perto dele dentro daquele barco aonde ele viajava para tentar fugir do Senhor. E vimos que a solução absurda e impensada tomada por Jonas foi pedir para ser lançado ao mar. Ele pensava que morrer era mais fácil do que arrepender-se e obedecer a Deus. Mas Deus salvou Jonas, enviou um grande peixe que o engoliu. E assim nós terminamos o capítulo 1 de Jonas. Nossa reflexão de hoje tem como cenário Jonas e a sua experiência relatada por ele no livro dentro do grande peixe. Assim, o nosso tema de hoje é o Deus soberano e a oração do desesperado. Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2 é o texto que vamos ler agora. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Todos aprendemos que a oração é uma conversa com Deus. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, portanto, é possível ter com ele um relacionamento. Aliás, é necessário ter esse relacionamento, é indispensável que isso aconteça, porque isso é que garante a sobrevivência saudável daquela parte do ser humano que é espiritual. Ao adentrarmos o capítulo 2 de Jonas, somos informados que este profeta está orando. Sim, o mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora está encurralado pela providência divina e se entrega a essa providência. Jonas não orou quando desceu a Jope, não orou quando comprou a sua passagem para Tarsis, não orou quando tentou fugir para Nínive e quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Jonas não orou quando os marinheiros pagãos oravam. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Mas agora, ao ser engolido e estar no ventre do grande peixe, capturado ali nas profundezas do abismo, ele sentiu necessidade de orar. Ao ler o texto de Jonas, podemos percebê-lo desesperado e também podemos aprender coisas interessantes sobre a oração. Em primeiro lugar, a oração deve ser direcionada ao Deus certo. Parece estranho dizer isso, mas há muitas pessoas orando para tudo, menos para o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas orou ao Senhor. Senhor aqui no texto é a tradução do nome pessoal de Deus, cuja pronúncia se perdeu na história, porque os homens tinham medo de tomar o nome do Senhor em vão e quebrar então o mandamento. No navio, os marinheiros oravam a muitos deuses. Jonas orou ao Deus verdadeiro. Em segundo lugar, Deus ouve nossas orações onde quer que estejamos. É outra lição que tiramos aqui desses versos. O nosso texto diz que Jonas estava lá dentro do peixe.
Os originais falam dentro das entranhas ou nos intestinos do peixe. Isso para mim é uma prova de que não há um lugar especial para orar. Alguém acha que precisa orar no monte, outro acha que tem que ser em algum lugar escondido, algum canto especial para oração. Mas aqui Jonas está orando dentro do ventre de um grande peixe. Todo lugar pode e deve ser lugar de oração. Oramos com a mente e às vezes oramos também falando. Somente precisamos orar, não importa o local. Somente precisamos falar com Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém se você não conversa com essa pessoa nunca? Então, mais importante do que pensar no local é pensar que você precisa falar com Deus. Precisa manter o seu relacionamento com o Senhor, conversando com Ele. E isso não importa onde, porque Deus é Espírito. Em terceiro lugar, a oração tem como base a realidade de que Deus nos ouve. O Salmo 50, verso 15, diz, entre outras coisas, as seguintes palavras: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou, como disse o profeta Isaías 53, entre outras coisas, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir. O nosso pecado é que nos separa de Deus. Os idólatras oram às suas imagens, mas não há esperança de resposta nelas. Mas Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus Cristo, Ele nos ouve e nos socorre pela sua muita misericórdia. Em quarto lugar, ainda aprendemos que Deus é soberano. Ele dirige a história humana com suas próprias mãos. Como gostamos de afirmar, Deus está no controle. O que Deus estabelecer será feito. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, aquele homem sofredor que foi Jó reconheceu que Deus faz o que quiser fazer e que nada frustra as suas intenções. Nem mesmo as orações dos homens podem frustrar os planos de Deus. É interessante que Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus retirasse o que ele chamou de seu espinho na carne. Mas nas 3 vezes que ele orou, Deus respondeu não, e que a sua graça lhe era suficiente. Deus continua no controle da história e nós precisamos compreender muito bem isso. Nada muda a soberania de Deus. Além de tudo isso, Jonas está orando aqui dizendo que havia clamado por socorro em meio ao seu desespero e que Deus havia respondido a ele e ouvido a sua oração. Teria sido a oração de Jonas o motivo pelo qual ele foi salvo do grande peixe? A resposta é não. Deus não precisa das nossas orações para agir. Basta olhar para Jonas, capítulo 1, versículo 17, para perceber que Deus já estava salvando Jonas da morte por afogamento quando ordenou ao grande peixe que o engolisse vivo. Deus estava salvando Jonas bem antes da sua oração. Deus não desistiu de Jonas, apesar de Jonas ter desistido de Deus e dos seus planos. A história do profeta Jonas dentro do peixe foi usada por Jesus para ensinar sobre a sua morte e ressurreição em nosso lugar. O homem pecador e desobediente também morre nas águas da vida, afogado nos seus pecados. Mas este homem ressurge em Cristo, salvo pela graça e não mais pelos seus méritos, nunca pelos seus méritos. Apenas é exigido do homem que ele se arrependa e creia em Jesus. Não depende, portanto, das boas ações humanas, caso contrário, o homem estará perdido, sem qualquer chance de salvação. Quem acha que pode ser salvo por praticar boas ações, engana-se a si mesmo. A salvação vem pela graça de Deus, pela fé no sacrifício de seu único Filho na cruz do Calvário para pagar o preço de nossos pecados. É um presente gratuito,
porque você nunca poderia fazer algo para pagar sua dívida com Deus. Deus apenas exige arrependimento e fé. Voltando a Jonas, a maior lição desta passagem do livro é que Deus agiu em favor de Jonas, visando seu livramento, sua salvação, preservação da sua vida, unicamente movido por sua graça, por sua soberania, por sua misericórdia. Não foi a oração do profeta a causa de seu livramento. Nossa oração é apenas para que a gente se coloque de volta no centro da vontade de Deus. É um modo da gente conversar com o Senhor, de colocar e demonstrar para Deus o nosso arrependimento. Deus livrou Jonas por sua graça e misericórdia. Para Jonas, no capítulo 2, no contexto desse capítulo, a salvação ainda era permanecer vivo e se livrar da morte física. Mas para nós, a salvação é a garantia da vida eterna por meio de Jesus Cristo e o livramento da morte eterna, a separação total de Deus do inferno. Nós nos livramos disso quando reconhecemos que não temos forças para ser salvos sozinhos e que precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Encerro com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 31 até o 33, que dizem assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou com que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus nos ensina aqui nessa passagem que devemos nos ocupar em estar no centro da vontade de Deus. E somente os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus são aqueles que conseguem entrar no reino de Deus e ter esse reino como prioridade na vida. Só os salvos por Jesus fazem das coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, a motivação para a sua vida. Eu quero então desafiar você a orar ao Senhor, a agradecê-lo pela sua graça, pela sua misericórdia que Ele tem dispensado a você de forma soberana e maravilhosa. Deus faz isso não porque a gente merece, não porque a gente fez uma oração ou muitas orações, mas porque Ele é Deus, Ele é amoroso e gracioso e que nada frustra os seus planos. Mas sim, Ele quer que você ore. Ele quer que você o busque intensamente. Ele quer um relacionamento com você. Deus tem um plano eterno, a salvação de todo aquele que, arrependendo-se de seus pecados, creia em seu Filho, Jesus Cristo, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Mas é preciso que você coloque isso em mente. Toda a salvação, toda a ação de Deus em seu favor é pela graça, é motivado pelo seu amor por você. Mas é preciso lembrar que Deus quer também que oremos. Não porque isso vai mudar o Senhor, não. Deus quer que oremos porque é um modo que a gente tem de conversar com Ele. É um modo que a gente tem de reconhecer a nossa fraqueza, de dizer para Ele o quanto estamos tristes com o nosso pecado e o quanto desejamos mudar. Ore sempre. Não deixe, não pare de orar. Deus quer que você mantenha seu relacionamento com Ele muito ativo. Diferentemente do que achava Jonas, repita todos os dias em seu coração: é melhor obedecer a Deus do que morrer. Deus quer abençoar você. Então ore ao Senhor, coloque sua vida à disposição dEle, dedique-se a Ele, santifique a sua vida para viver na presença dEle e que Ele te abençoe. Agora vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos e pense no Senhor nesse momento. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que nós lemos, obrigado pela reflexão que fizemos nela, tão importante, ó Deus, o que ela nos ensina, essas verdades de que precisamos buscar um Deus correto, precisamos ter noção de quem é o Senhor, precisamos, ó Deus, ter um conhecimento bíblico a Teu respeito, para que a gente não ore a deuses falsos, não ore a alguma coisa que não seja de fato o Senhor. Mas, ó Deus, obrigado porque sabemos que quando oramos, o Senhor é gracioso, é bondoso em nos ouvir.
E se alguma barreira existe entre nós, é o nosso pecado, mas pela tua graça o Senhor já nos ensinou: arrependa-se do pecado, que eu vou ouvir você. E, ó Deus, obrigado porque a gente pode acreditar em Jesus, a gente pode arrepender-se e crer nele, então ter todos os pecados perdoados, então ter o privilégio de voltar a nossa atenção para o Senhor e de viver na tua presença. Pai, quero pedir pelos meus irmãos em Cristo que estão me ouvindo, que estão me assistindo, que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas e lhes ajude a compreender que é melhor obedecer do que passar por situações difíceis como passou Jonas, do que ter que orar no meio do desespero. Mas é melhor, ó Deus, orar o tempo inteiro, manter contato com o Senhor, te conhecer pela palavra e ser obediente ao que o Senhor diz na tua palavra, que é a Bíblia. Pai, nós também pedimos pelas pessoas que estão assistindo, que ainda não têm Jesus no seu coração. E eu peço ao Senhor que lhes convença que não podem viver as suas vidas pecando, distanciados do Senhor, sem arrependimento e sem conversão a Jesus. Permita, Deus, que a tua palavra nesta oportunidade que eles estão assistindo possa lhes falar o coração, que nas suas casas, onde estão, ó Deus, se arrependam, creiam em Jesus. Convidem Jesus para habitar o seu coração, para morar nas suas vidas. Dediquem-se ao Senhor de todo o coração. Esse é o nosso alvo de vida, viver para a tua glória. Fazer as coisas de maneira que o Senhor se sinta honrado com aquilo que estamos fazendo. Mas não para ser salvo agora, sim porque somos salvos. Pai, nós sabemos que a nossa salvação é um presente, que nós não merecemos esse presente, mas somos gratos ao Senhor, porque nos deu o teu único filho para morrer daquela cruz em nosso lugar. Muito obrigado por esse relacionamento que temos com o Senhor em oração. Te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter a paciência de me acompanhar nesse vídeo. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Peço a você mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você receber as notificações, permita ser usado agora compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Eu quero lembrá-lo que nós temos um encontro no domingo às 9 da manhã e todo domingo às 19 horas no nosso culto e nosso EBD transmitido ao vivo. Que Deus cuide de você, que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima quarta-feira. Deus te abençoe.